E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem, eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E roda a vinheta. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre chamados para fora. Eita. Como assim, Giba, Ari, chamados para fora? Tem que ir lá fora assistir? Como é que é? Posso ficar aqui dentro? Pode. Olha, o que nós vamos falar nesse programa é muito pertinente para você jovem, para você adolescente, mas também para você adulto, para você, enfim, para todo mundo. Por quê? Porque o nome do programa é Chamados para Fora, porque a partir dele, através dele, nós vamos explicar um pouquinho os desafios de fazer missão, os desafios de se tornar um pastor, desafios de cumprir o ID do Senhor, que muitas vezes não se trata apenas do local, mas que muitas vezes tem que sair da tua terra, de muitas vezes tem que ir para um lugar, que é o caso meu e da Ari. Se você for notar, você que está acompanhando todos os programas, você diz, esse tem um sotaque meio estranho, eu não consegui definir. É porque o nosso sotaque está meio enrolado, então assim, é um pouco de gaúcho, é um pouco... Mas nós somos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, estamos em Belo Horizonte. E eu e a Ari, desde que nós nos conhecemos... A gente ainda se conhece, né? Mas desde quando... Quando nós nos conhecemos desde o tempo de oração, depois namoro, noivado. A Ari sempre entendeu de que eu tinha um chamado. Enfim, eu queria servir ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha vida, e eu também entendi isso. Só que nós não nos depararíamos, ou nós não entenderíamos que iria acontecer, é de que alguns anos depois a gente iria deixar nossa terra, iria deixar as nossas famílias e estar a 1.700 quilômetros, mais ou menos, do nosso parente mais próximo, né? Exatamente. É interessante a gente pensar, né, que tem pessoas que sim têm chamados de Deus para cumprir aquilo, esse chamado, no local que viveu, na sua própria cultura. Tem pessoas que são chamadas para fora, né, que é o tema de hoje. E esse é o nosso caso. Deus nos chamou para fora do Rio Grande do Sul, né, nesse tempo. Deus nos enviou para Belo Horizonte. E como lidar com os desafios? Porque a gente não pode esquecer, gente, que nós continuamos sendo pessoas, continuamos sendo humanos, além da nossa fé em Jesus, né? Ser cristão não é deixar de ser humano. Então, o que isso significa? Que sim, enfrentamos muitos desafios. Um dos primeiros desafios que às vezes a gente enfrenta, que é sair da nossa cultura local, ir por uma nova cultura, se adaptar a essa cultura que é totalmente diferente da nossa cultura local. Mas entender, ter clareza no propósito do Senhor. Eu acho que se algo que tem que ficar muito claro nesse programa é que você precisa ter isso bem alinhado dentro do seu coração. Qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Qual é aquilo que Ele tem chamado você para fazer? Porque uma coisa é eu e a Ari estarmos cumprindo algo em um outro lugar diferente hoje. Por exemplo, nós cuidamos da Igreja Online da Lagoinha, o Campus Online. Nós cuidamos também da Juventude Adulta da Lagoinha, que é o Legacy Up, de forma local e de forma global. Isso é uma coisa. E lá no Sul, a gente ajudou a implantar a igreja, a gente ajudou a cuidar de adolescentes, de jovens. E agora tem novos desafios, mas tendo clareza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou seja, estamos alinhados, o meu coração, o coração da Ari está alinhado ao coração de Deus. O que muitas vezes é que nós queremos fazer algo, mas eu quero servir. Ok, mas o que o Senhor tem tocado o seu coração para você servir? O ID é para todos. Mas eu também acredito numa pessoa certa no lugar certo. No lugar certo, exatamente. Porque muitas vezes quando nós falamos, e eu e a Ari estamos falando sobre chamados para fora, no nosso caso foi trocar de estado, foi trocar de cultura. Mas tem muitas pessoas que vai trocar de cidade, vai trocar de bairro, vai trocar, eu nasci aqui, o meu lugar é esse. Não, mas de repente o Senhor está dizendo, olha, esse momento acabou. Está na hora de você sair desse grupo, desse ambiente, e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Ir para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus chamou Abraão, Deus não foi dizendo, vai acontecer isso. Deus diz mais ou menos assim, uma receita de bolo, né, pega a tua esposa, cara, pega a tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas é para uma terra que eu vou te mostrar.
para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus ele foi capacitando, ele foi cuidando de cada etapa. Então, o primeiro ponto é ter clareza no seu chamado. E como ter clareza? Ah, pastor, legal, mas como eu tenho, né? Muita gente diz, tenha clareza, mas como eu ter clareza? Eu acho que muitas vezes é alinhar o teu coração e entender assim, não, ok, quais são as áreas que hoje eu gosto de fazer? O que realmente eu gosto de fazer? Eu gosto de lidar, no meu caso hoje, eu gosto muito de, eu e a Ari, a gente estava vindo no carro agora, pro estúdio aqui da Rede Super, a gente estava conversando, e a gente estava dizendo, não, mas o que a gente... O que a área é boa, o que eu sou bom, e a área disse que não, o Giba é bom, é esse pioneiro em criar coisas novas, em fazer visionário, tal. Tem visão do então, todo. assim, eu entendo de que Deus tem me chamado para isso, nesse foco. Agora, se eu quiser, por exemplo, ser ministro de louvor, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente recém estava aqui, estava o nosso câmera aqui cantando, e cantando muito bem, aliás. E aí eu pensei o seguinte, cara, se eu cantar dessa forma, não vai dar certo. Então, pra começar, amor, eu te amo muito, mas tu não canta dessa forma, né? Nossa, ela me ama. É a gente entender por aquilo que a gente foi chamado. Porque às vezes a gente tá tentando se enquadrar numa coisa que às vezes não é aquilo que Deus quer fazer através de nada. Eu tinha sonho em fazer audição para entrar no Lagoinha One. Ela acabou comigo. O Giba, como um ministro de louvor, ele é um ótimo pregador. Então vamos pregar, vamos fazer as coisas, vamos estar aqui no programa. Eu amo isso. Então é o que você ama, o que aquece seu coração, o que ferve no seu coração. Porque eu não acredito que Deus vai nos chamar e colocar a gente fazer algo que nós odiamos, que nós não suportamos, que nós não tenhamos paz. Até porque, né, Giba, a gente nunca pode esquecer que a gente não é marionete na mão de Deus. Que Deus vai me colocar em situações, mesmo eu não querendo estar, eu não suportando fazer. Não, Deus, ele fala muito claro na palavra dele sobre o livre-arbítrio, sobre o que nós podemos escolher. Claro que é importante a gente sempre buscar o direcionamento de Deus em todas as escolhas. Mas tem lugares que às vezes a gente está que Deus não diz que era pra gente estar. Porque muitas vezes nós queremos ir quando Deus diz para ficar. E nós queremos ficar quando Deus está dizendo para ir. E uma das coisas para a gente pensar, por exemplo, quando Deus nos direcionou aqui para Minas Gerais, vou ser muito clara, o desejo do nosso coração era sair de perto das nossas famílias? Não. O desejo do nosso coração era, de repente, naquele momento, estar mais próximo da nossa família. Mas existia algo que ardia o nosso coração, que fervia, que a gente sabia que Deus tinha esse tempo para nós, essa nova missão. E o ser chamado para fora, quando eu saio para fora, Deus está cuidando de quem está indo, mas Deus também está cuidando de quem está ficando. Eita! Isso que tem que ter um cuidado e uma percepção dentro do seu coração. Quando você está sendo chamado para ir para fora, Deus também está cuidando de você que está indo, mas de quem também está ficando. Ou seja, Deus nos enviou, mas Deus deu paz para quem ficou. Então Deus ele não vai te chamar para fora se não trazer paz para quem ficar. E é tão interessante que quando Deus nos direcionou, que a gente foi conversar com as nossas famílias, parece que Deus já tinha falado para todo mundo e falou por último pra gente, né? Porque a paz, ele já sabia, a gente sabia que isso ia acontecer, Deus já estava ministrando ao nosso coração. Eu disse, poxa, parece que a gente foi os últimos a serem avisados que isso aconteceria. Então, assim, independente se você foi chamado para fora do seu bairro, para fora da sua cidade, para fora do seu contexto natural ali, faça isso, sabe, de todo o seu coração, se doe, se entregue, mas compreendendo de que ainda nessa, o se doar tem que estar totalmente dentro e a tua vontade tem que estar submissa à vontade do Senhor. Ou seja, eu saio para fora, porque eu estou indo conforme a vontade do Senhor. Eu tenho a minha vontade, mas eu estou submisso à vontade de Deus. Ou seja, Deus não vai te chamar para algo de que primeiro não nasceu no coração dele e também não vai estar nascendo no seu coração, não vai estar alinhando o seu coração ao coração dele. E Deus nunca, gente, nunca, jamais vai te chamar para fazer algo que contradiz a sua palavra. Eita, é importante falar isso, né, Giba? Deus nunca vai te chamar para algo, tanto para ir em tal lugar, para fazer tal coisa que contradiz a Bíblia. Nunca, jamais.
Porque primeiro, antes de Deus fazer algo e falar, veio o fulaninho e falou comigo. Não, Deus ele vai falar contigo. Se revelar através da Ele vai palavra se revelar dele, né? através da sua palavra. Então, tudo que Deus te faz, te dizer, olha, vai para lá, faz aqui, fica aqui, faz isso, está alinhado à Bíblia, à palavra de Deus, está alinhado aos propósitos, então tudo isso, nada vai se contradizer. E uma coisa para a gente pensar que cumprir o ID de Deus, independente de onde for, sim, vai passar por situações que são desafiadoras. Como eu falei, gente. Cristo não tira a nossa humanidade. Não. Então, muitas vezes a gente tem que lidar com saudade da família. Saudade da família. A gente tá aí, sei lá, 9 meses Exatamente, sem ver as famílias. saudade da família. A gente tem que lidar com uma nova cultura, de ter que se adaptar a essa nova cultura. A gente tem que lidar, às vezes, com datas comemorativas longe da família também. Gente, quantos aniversários Natal. de pai, de mãe, de irmão, Natal. Me lembro do Natal. Sabe como é que foi o nosso último Natal? Eu me arrumei, fiquei todo bonitinho, né, mano? Todo chique. Todo chique, a Ari se arrumou, enfeitamos a casa com o nosso cachorrinho. Foi eu e a Ari. E foi isso. E oramos, celebramos. Fizemos chamada de vídeo. De Jesus, fizemos chamada de vídeo com as nossas famílias. E é isso. Então, entender, estou cumprindo algo que o Senhor me mandou, mas Ele está trazendo paz no meu coração. E tá cuidando de daqueles tudo. que também ficaram. Espero que você tenha compreendido que ser chamado para fora nem sempre é tudo fácil. Nem sempre é tudo mil maravilhas. Porque tem muita gente que diz, olha, eu quero tanto fazer tal coisa. Uou! Olha, na primeira adversidade, às vezes... Sabe o que Deus falou ao meu coração, ao coração da Ari, antes de nós sairmos? Foi que primeiro nós estávamos cuidando quando nós estávamos. Ou seja, antes de nós cuidarmos dos de fora, nós estávamos cuidando dos de dentro. Deus não vai te chamar para te cuidar de alguém lá fora, sem antes você cuidar de alguém dentro da sua casa. Então, cuide daqueles que estão dentro da sua casa e Ele vai te capacitar, vai te instruir e no momento certo, na vontade dele, vai te chamar para fora. Eu espero que tenha te ajudado e você sabe que chamar para fora, o chamado que Deus tem colocado no meu coração, no coração da Ari, tá dando alguns frutos, né? Aleluia, glória a Deus. Olha só que legal esses livros que eu quero apresentar para vocês. Se você é novo aqui de repente, olha só, tem Quando a Espera Dói, um livro escrito por mim, prefácio do nosso querido pastor Márcio Valadão. Tem um livro aqui, O que Saber Antes de Namorar, é um livro aqui muito bacana, escrito por mim e pela Ari. Tem o livro Orar, Namorar, Noivar. Se você está em uma dessas 3 etapas, o livro escrito por mim e pela Ari. Esse Gilberto sou eu, viu? Eu sou pastor Giba, mas meu nome é Gilberto também. E o livro incrível da Ari, 30 coisas que aprendi com Deus, onde Deus falou com ela, né? E tem falado a cada dia, com o prefácio da pastora Paty Barreto, outro prefácio também que foi do pastor Richard Guerra e outro prefácio que foi da pastor Dudu e a pastora Vanessa. Então eu tenho certeza que esses livros vão abençoar muito a sua vida. Passa lá na nossa loja, adquira ele, passa na Seara Livraria e também adquira esses livros. E assim como Deus tem nos chamado, também vai chamar você para cumprir o ID do Senhor. Deus abençoe, gente. Esse foi mais um programa de hoje. Tchau, tchau.